Fala aí, vestibulando, vamos dentro de mais uma de Física do Enem 2022. Então bora, questão 105, Enem 2022, caderno azul. Física. Antes de começar, se você tem interesse em aulas particulares, é só mandar um e-mail pro e-mail que tá aqui na descrição do vídeo, e-mail do vestibulando. Já aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal, que pra mim isso é muito importante para conseguir continuar a fazer vídeos para vocês. Então bora. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então o carro para ali, né? Beleza. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Então ele está perguntando, qual é maior, a força média exercida sobre o carro? Na colisão com pneus ou na colisão com os blocos? E a energia mecânica dissipada também. Beleza, vamos pensar primeiro na força média exercida sobre o bloco. A gente tem que, na barreira com pneus, o carro volta. E na barreira com blocos, o carro para. Maravilha. Pelo teorema do impulso, o impulso, que é igual a força vezes ΔT, a força vezes o tempo no qual essa força é aplicada, é igual à variação da quantidade de movimento. Em qual desses casos a variação da quantidade de movimento é maior? Onde o carro volta ou onde o carro para? O que é quantidade de movimento? Lembra? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se o carro ele está indo com uma certa velocidade e ainda volta com uma certa velocidade, a quantidade de movimento aqui é maior do que aqui, porque aqui ele está indo com a mesma velocidade do que aqui, só que ele para. Ele não volta com nenhuma velocidade. Aqui ele ainda tem velocidade no que ele volta e ainda no sentido contrário ao inicial. Então, essa quantidade de movimento aqui vai ser maior no caso da barreira de pneus do que no caso da barreira de blocos. Se a quantidade de movimento é maior, o impulso é maior, ou seja, para um mesmo ΔT, ele fala que é tão demorado quanto o anterior, a força tem que ser maior. Então, se eu aumento a quantidade de movimento, eu aumento o impulso. Para um mesmo ΔT, eu tenho que aumentar a força. Então, no caso com a barreira de pneus, a força é maior. Maravilha. E no caso da energia mecânica dissipada? Vamos lá. Energia mecânica é soma de energia cinética mais energia potencial. Aqui, nos dois casos, antes de bater, o carro tem a mesma velocidade, ou seja, a mesma energia mecânica. Aqui o carro para completamente e aqui o carro volta. Se o carro volta, ele ainda continua com uma certa velocidade, ou seja, ele continua com uma certa energia cinética, ou seja, com uma certa energia mecânica. Se aqui ele para completamente, ele perdeu toda a energia que ele tinha. Ele não tem mais energia para continuar o movimento. Então, o caso no qual o carro para é o caso no qual eu tenho uma energia maior. Energia maior não, né? Maior energia dissipada. Maior energia dissipada.
Porque ele perdeu completamente o movimento. Então eu tive que dissipar uma maior quantidade de energia, ou seja, toda a energia. Aqui ele ainda volta com uma certa energia. Então, qual a alternativa que fala isso? Que na barreira de pneus a força é maior e na barreira de blocos a energia dissipada é maior? Alternativa A de amor. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Maravilha, rapaziada. Tem que lembrar de alguns conceitos de física nesse exercício aqui. Então, esse foi isso. Te espero no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.